Sejam muito bem-vindos, meus caros, e a uma entrevista de última hora. Luís Montenegro esteve em direto na CNN e na TVI, em simultâneo, com Sandra Felgueiras, uma jornalista que eu gosto bastante, diga-se de passagem, e respondeu a algumas perguntas da jornalista. Em muitas delas não foi muito esclarecedor, mas houve aqui uma parte específica que me deixou algo incomodado com a atitude do Primeiro-Ministro e com a resposta do Primeiro-Ministro, e que eu acho que é importante de vermos. Eu vou deixar a entrevista na descrição para poderem consultar na íntegra. Era difícil eu mostrar a entrevista toda, eu já tive problemas no passado com direitos de autor, muito mais com a CNN do que propriamente com outros canais, e portanto eu venho mostrar este excerto que está aqui tratado e é possível de mostrar estando tratado, e portanto vamos ouvir esta parte da entrevista e fazer uns breves comentários. Espero que gostem, e olhem, fiz aqui questão de estar até esta hora também para gravar este vídeo. Vamos então ouvir o Sr. Primeiro-Ministro com a Sandra Felgueiras. A Ordem dos Advogados acaba de abrir uma averiguação de procuradoria ilícita à sua empresa familiar. Cabe à Procuradoria-Geral da República determinar ou não se a sua conduta é censurável criminalmente. Se o senhor for constituído arguido, mantém a sua candidatura a Primeiro-Ministro num cenário em que amanhã a moção de censura, a moção de confiança é chumbada e o senhor avança para eleições antecipadas? Eu tenho a convicção plena de que não cometi nenhum crime, aliás, até à data... Mas se for constituído arguido? Até à data ainda ninguém me imputou a prática de nenhum crime. É bom que isto fique também muito claro. Já tiveram muitos intervenientes na praça pública, já tiveram, enfim, a coragem de anunciar de forma absolutamente categórica que eu que fui avançado enquanto Primeiro-Ministro, que eu que violei os meus deveres de imparcialidade. O senhor avança como candidato a Primeiro-Ministro caso seja arguido? Avanço com certeza. E o país pergunta-se, a frase é sua, na passada moção de censura colocada pelo PCP, mais vale 2 meses de instabilidade do que 1 ano e 3 meses de desgaste. O que lhe pergunto é, desgaste para quem? Se o problema é o senhor e não o seu governo. Porquê arrastar o governo para eleições antecipadas quando o governo está bem de saúde? Porquê é que o senhor não se demite? Antes de ouvirmos a resposta do Primeiro-Ministro, eu acho que é inqualificável Luís Montenegro dizer que, na hipótese de ser dado como arguido nesta situação, continuar com a sua candidatura e avançar com a sua candidatura. Eu acho que isto é inqualificável. Luís Montenegro, quando foi oposição de António Costa, e com razão, fazia críticas duríssimas e pedia a demissão de pessoas, inclusive isso aconteceu algumas vezes, basta vocês consultarem não só Luís Montenegro, mas outros membros da oposição. E portanto, isto aconteceu durante algum tempo. Agora, andamos com esta conversa de que Luís Montenegro, se for arguido, que não é, coisa que não é, mas se for arguido, Luís Montenegro diz que avança na mesma com a candidatura. Que legitimidade é que este homem tem para isto? Quem é Luís Montenegro para, na categoria de arguido, e ninguém está a dizer que ele vai ser condenado ou que vai ser dado como criminoso ou como culpado. Ninguém diz isso. Mas caramba, Luís Montenegro, oposição, tinha a certeza absoluta de que um arguido não poderia continuar na plenitude das suas funções. Mas Luís Montenegro, governo, Primeiro-Ministro, já diz outra coisa. Já diz que um arguido pode continuar como Primeiro-Ministro de Portugal. Mas alguém acha que isto é normal? Eu pergunto, quem é Luís Montenegro para nos manter reféns da sua conduta? Quem é Luís Montenegro para nos manter reféns da sua situação judicial legal? Caramba, quem é este homem para fazer isto ao país? E não é só reféns deste senhor, é reféns dos portugueses que votam neste senhor apesar dessas circunstâncias. Um arguido concorrer a Primeiro-Ministro e manter-se como Primeiro-Ministro. Ninguém diz que ele é culpado, mas condições políticas para continuar não há. Se já não há hoje, se ele for constituído arguido, caramba, muito menos. Mas alguém acha isto normal? Este homem não tem o direito de tornar o país refém da sua situação legal, judicial, ética, moral. Não tem, lamento imenso. Ele pode ser dado como inocente, pode ser inocentado no seu processo. Agora, na situação, na categoria de arguido, não tem condições para ser Primeiro-Ministro de Portugal. Eu lamento imenso. E Luís Montenegro, oposição, concordaria comigo sobre o que eu estou a dizer de Luís Montenegro, Primeiro-Ministro. Caramba, que falta de respeito pelo país. Vamos ouvir o resto. Sabe, eu não me demito porque eu não tenho razão para me demitir. Deixe-me dizer-lhe que... Mas não resolvia um problema do país? No momento em que eu tiver a consciência de que há uma razão para que deva cessar funções, ninguém precisa de me apontar a direção da porta, porque eu saberei fazer essa leitura. Bom, os constitucionalistas já lhe apontaram a porta da rua, dizendo que devia haver um processo de destituição do Sr. Primeiro-Ministro. São 3, 4 constitucionalistas, portanto, pessoas aleatórias da praça pública, não são pessoas que o devam preocupar com as suas declarações. Agora, com franqueza, eu não violei nenhuma regra,
Eu tenho dado mostras desde a primeira hora até hoje de saber interpretar a função que estou a desempenhar. Francamente, creio que os portugueses têm uma apreciação positiva do nosso desempenho. Esta situação gera dúvidas e eu estou disponível para esclarecer... Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me fazer aqui uma comparação, porque acho que é inevitável. António Costa disse precisamente o mesmo. Não cometeu nenhum ilícito, até hoje não há prova disso. Ele tinha um governo de maioria absoluta, não tinha um governo de minoria como o senhor. Ele demitiu-se e propôs ao Sr. Presidente da República que Mário Centeno fosse o próximo Primeiro-Ministro. E não foi aceito. O que lhe pergunto é, se o senhor estiver a pensar apenas no interesse nacional, sendo que os portugueses não querem eleições, 70% dos portugueses dizem que não querem eleições, o senhor não estaria a fazer um favor ao país, demitindo-se? O senhor, quando me dá essa resposta, não está a dizer apenas que... não havia instabilidade... Havia governo? Ou seja, não haveria eleições? Havia melhores condições políticas se o seu Primeiro-Ministro se demitisse. A Sandra Felgueiras comete aqui um erro, no meu entender, que é não haveria eleições. Marcelo Rebelo de Sousa teria de seguir o critério que seguiu com António Costa, que é, se o Primeiro-Ministro apresenta a admissão, teremos de ir para eleições, e parece-me que isso é inevitável, até porque António Costa tinha um governo com mais legitimidade do ponto de vista democrático do que Luís Montenegro. Portanto, se António Costa se demitiu e com uma maioria absoluta o país foi mandado para eleições, Luís Montenegro muito menos tem capacidade com uma maioria relativa para manter um governo ativo sem a sua pessoa. Portanto, eu acho que são dois erros que... Eu acho que há aqui um erro de análise, no meu entender, da Sandra Felgueiras. Marcelo Rebelo de Sousa, se quiser ser coerente e aceitou a demissão de António Costa e mandou o país para eleições numa circunstância em que António Costa se demitiu num governo de maioria absoluta, nós não podemos dizer que Luís Montenegro, demitindo-se de um governo com maioria relativa, pode manter o governo sem Luís Montenegro. Não é aceitável. Nós não sabemos que tipo de votações é que o PSD teria sem Luís Montenegro, até porque nós sabemos que a diferença entre o PS há um ano atrás e PSD eram 70 mil votos. Há sondagens que dão empate técnico. Com Luís Montenegro, com outro candidato muito menos sabemos. Portanto, nós não podemos fazer este tipo de análise. Eu acho que isto é um erro de análise e temos que ser justos sobre o assunto. Se aconteceu uma coisa para o Partido Socialista com António Costa com maioria absoluta, tem que acontecer a mesma coisa para a PSD com Luís Montenegro com maioria relativa. É o que me parece. Isso não sabemos. Isso não sabemos. Mas à partida era um cenário. Isso não sabemos. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Quando e se houver algum dia uma razão objetiva que me dê fundamento para que eu conclua não ter condições para exercer este cargo, eu tomarei, naturalmente, a iniciativa de sair. Eu não estou agarrado a nada que não seja ao meu vínculo com a responsabilidade que assumi perante o país de levar este governo para a frente, de levar este país para a frente, de transformar a vida das pessoas. Neste momento, a situação que foi colocada não é agradável para mim. É, aliás, bastante desagradável. Mas eu estou disponível para explicar. Ela não tem nenhuma interferência no exercício... Mas então vamos à realidade. A relação que muitas pessoas, incluindo a oposição, quer estabelecer entre a minha independência no exercício da função e a minha vida profissional não é correta da maneira que... Só acontece que o senhor é Primeiro-Ministro e o senhor sabe tão bem quanto eu. Aliás, é político quase desde o berço. O que lhe pergunto é, o senhor Primeiro-Ministro, nesta altura, quando faz esta declaração ao país, mais vale 2 meses de desgaste do que 1 ano e 3 meses de instabilidade do que de desgaste, o que lhe pergunto é, o senhor vai a eleições, está convencido que vai ganhar? Eu naturalmente, se houver eleições, eu para já, deixe-me dizer, amanhã temos a apreciação de uma moção de confiança e a moção de confiança é o pedido que o Governo faz ao Parlamento para que o Parlamento possa confirmar aquilo que fez no início da legislatura. Que o Governo tem possibilidade, tem legitimidade para executar o seu... Bom, meus caros, eu termino por aqui, até porque Luís Montenegro depois começa a falar de assuntos que já não estão propriamente relacionados com o corte que eu decidi fazer aqui. É como eu vos digo, a entrevista tem 1 hora, eu não tinha como trazer a entrevista tão pouco ao vivo, já tive problemas com direitos de autor por causa disso. Eu gostava só de colocar uma questão final ao Sr. Primeiro-Ministro, eu sei que não vai ser respondida, provavelmente este vídeo nem será visto, mas caramba, Luís Montenegro diz, quando houver situações que eu considere serem justificações adequadas para que eu me demita, eu demito-me e ninguém precisará de me mostrar a porta porque eu saberei o momento. Caramba, se ser arguido não é suficiente, qual é a situação em que Luís Montenegro consideraria adequado demitir-se? Se ser arguido não chega,
O que é que poderá ser? Caramba, que cenários é que sobram? Luís Montenegro, ninguém diz que é culpado. Eu nunca disse, e aliás fiz sempre a questão, tanto de Miguel Albuquerque como até de José Sócrates, veja-se bem. Eu digo neste canal, presunção de inocência sempre. O Sr. Primeiro-Ministro é inocente até prova de contrário. Eu não sou ninguém para julgar o Sr. Primeiro-Ministro na sua condição judicial, política, moral. Quer dizer, moral podemos todos fazer julgamentos, mas ao fim e ao cabo ninguém tem superioridade moral para justificar absolutamente nada e para condenar nada. Mas se formos honestos sobre o assunto, o Sr. Primeiro-Ministro diz que ninguém precisa de lhe mostrar a porta, que saberá o momento. Caramba, se ser arguido não o impede de ser candidato, qual é a situação política que o fará sair? Qual é a circunstância? O que é que poderá ocorrer mais? Tem que ser apanhado a assaltar um banco para se demitir? Caramba, não sei, sinceramente. É que ser arguido é mesmo o limite máximo, acho eu. Caramba, se o Sr. Primeiro-Ministro for arguido, tem que se demitir. Como é que um arguido pode gerir um país? Um arguido com uma maioria relativa, que nem tem maioria absoluta, mas partindo do pressuposto que uma maioria absoluta lhe legitimava a sua situação judicial, coisa que não legitima. Caramba, ser arguido é o limite máximo. Não pode continuar. Já não tem condições políticas hoje, não sou só eu que o digo, são mais 3 constitucionalistas e pessoas muito mais entendidas no assunto do que eu. Já não as tem hoje e não as teria, muito menos teria, numa situação de arguido. Portanto, eu acho que acabou o seu tempo enquanto Primeiro-Ministro Luís Montenegro e, portanto, no meu entender, deveria sair, deveria pedir a sua demissão e não deveria colocar nem o PSD nem o país refém da sua situação. Mas o país também só se coloca refém, diga-se de passagem, e digo abertamente com toda a tranquilidade que o país só se coloca refém da sua situação porque quer e porque não tem coragem de mudança. E como não temos coragem de mudança, permitimos ser reféns do ponto de vista democrático. É que em ditaduras é compreensível que o povo esteja refém. Caramba, é uma ditadura. Agora, em democracia, ficarem refém de um homem é falta de coragem. Sinceramente, é falta de atitude. E portanto era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. O vídeo hoje sai mais tarde pelas razões óbvias. Espero que tenham gostado. Amanhã temos a discussão da moção de confiança. Eu tenho aulas, mas conseguirei chegar a casa ainda há tempo do fim, talvez. E portanto ainda faço aqui um vídeo de reação a esta situação toda. E portanto, obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só gostem deste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.